Nós estamos de volta com o apoio da DevMaster, com o apoio do Link Vendas e também Agile ERP para mais um bate-papo daqueles que a gente adora para conversar com uma mulher linda, jovem, empreendedora, mãe, voluntária e tem muita história para contar. Tem muita história. A Sara é nossa convidada, a Sara Jacobs, e é um prazer conversar contigo, te receber, Sara, contar a tua história, poder compartilhar tuas experiências também de empreendedorismo com o nosso público. Eu gostaria que você começasse se apresentando. Obrigada por ter atendido o nosso convite e estar aqui conosco. Prazer é meu, Michele. Quando tu me convidaste, eu senti uma alegria imensa. Confesso que um pouquinho de frio na barriga, porque... Isso é bom. Falar da nossa vida, contar nossa história, nunca é uma tarefa tão fácil, né? Mas eu tô muito feliz de estar aqui, espero poder colaborar de alguma forma com o teu projeto e contar um pouquinho de como foi meu trajeto até aqui. Sabe que eu gosto muito quando as mulheres, depois que terminam a nossa conversa, elas dizem, nossa, eu nunca falei de mim mesma desse jeito, porque a gente tem, assim, essa mania de olhar sempre daqui para fora e não daqui para dentro, sabe? Quando a gente olha isso, muda até mesmo a nossa visão sobre nós mesmas. Nós contamos a história assim, quando alguém pergunta como é que tu começou, como é que foi difícil, não foi? Mas a gente nunca faz uma linha do tempo e pensa, nossa, como eu cheguei até aqui, que escolhas eu fiz, quais renúncias eu tive que fazer também para chegar até aqui, né? Então vamos fazer essa linha do tempo sua? Sim, como é que você chegou até aqui? Eu comecei, eu sou formada em moda, na verdade, eu digo que nada a ver, mas também tudo a ver. Tudo a ver, porque tudo que eu estudei em relação a design, a cores, também me trouxe uma bagagem legal para poder criar os meus produtos. O empreendedorismo entrou na minha vida em 2014. Que idade você tinha? Eu tinha 25 anos, em 2014, foi ali no início de 2014. E eu não sabia exatamente, eu sempre soube que eu queria ter algum negócio meu, mas eu não sabia o que era que eu queria ter, né? Eu nunca imaginei uma profissão assim, eu vou ser médica, eu vou ser dentista, eu vou ser, sei lá, eu sempre imaginei um negócio. Empreendedora. Eu gosto muito da parte de criação, de criar, e criar com liberdade, então eu acho que tudo a ver com empreendedorismo, né? Aí, em 2014, eu já trabalhei um tempo com outras empresas, assim, na área da confecção. E eu decidi colocar um ateliê juntamente com um sócio. Só que o que eu não sabia é que nesse período de organização, eu estava grávida. Eu engravidei bem nesse período, foi início de janeiro. E descobri logo no primeiro mês. Quer dizer que você estava, na verdade, gestando um outro sonho. Exatamente. E acabou se descobrindo grávida. Exatamente. E eu achei que eu ia tirar de letra que aquilo seria muito fácil. Imagina, só uma gravidez. Só que o que eu não sabia era a demanda que uma criança exigia nos primeiros. Eu com 35 também não imaginava. Eu não imaginava. E eu muito jovem, muito inexperiente. O Thiago, meu marido, na época, eu tinha 21 anos. Então, a gente decidiu se abraçar, assim, pegar junto e eu manter o meu trabalho. A gente foi morar junto, eu recebi muito apoio das duas famílias, né, de ambas. E eu segui ali com o meu barrigão, né, indo no ateliê todos os dias, organizando. E nesse período em que eu tava montando a estrutura, eu já tinha vendedor, eu já tinha o meu sócio, eu já tinha uma menina que trabalhava comigo. Eu só precisava organizar a questão do local, né. E aí... eu disse, não, eu pensei, desistir agora não é uma opção. Minha mãe olhou pra mim e ela disse, Sara, era teu sonho, a gente tá te ajudando e vai, bola pra frente, a gente faz conforme dá. Só que, enquanto eu tava grávida, que era só uma barriga, não me impedia de nada, eu tinha meus horários, fazia tudo de forma bem tranquila. Quando o Pedro nasceu, meu Deus, mudou totalmente, né? Os horários, a demanda, o que ele necessitava. Eu já não queria levar ele lá todo dia porque tinha barulho, então era o soninho da tarde, todas essas coisas. E eu me vi, assim, em uma situação que já não estava legal, sabe? Eu sentia que, bom, eu acredito muito que todo projeto, toda empresa, no início, tu precisa dar alma para ela. Exatamente. Né? E como é que você precisava dar alma pro seu filho. Exato. Como é que eu ia me dividir em duas? Eu não tive capacidade, eu nem sei se capacidade é a palavra, de fazer essas duas coisas de forma bem feita e eu tive que fazer uma escolha. Você fez a escolha certa. Hoje eu vejo que eu não vou dizer Nosso aqui... maior projeto, acho que são os nossos filhos. São os filhos. filhos. Eu não vou dizer aqui que eu não fiquei frustrada, que eu não me senti
derrotada, que aquilo não me incomodou, Claro. que eu levei de uma forma Não. muito tranquila. Mas o amor que a gente sente, a dedicação que a gente quer ter, as coisas que a gente quer passar para os nossos filhos, eu acho que é maior que tudo. Então eu escolhi encerrar as atividades, né? Passei 1 ano, eu acho que só cuidando dele, né? E pensando nas festinhas, nas comemorações. Sara, você acabou de dizer o só cuidando dele. Como a gente tá diminui vendo como tá todo aqui? o trabalho. Mas eu Sim. sei que todas nós somos assim. Sim. Uhum. É muito trabalho. Sim. Eu sempre digo, é o empreendimento da nossa vida, porque Uhum. demanda toda a nossa energia e todo o nosso amor. E eu até vou abrir um parêntese aqui na tua história para falar um pouquinho sobre esses sentimentos. Como você falou, uma gravidez que não foi planejada, não é? O relacionamento de vocês já era longo, estava no começo. Como é que vocês eram como casal? Não, nós tínhamos reatado. Eu e o Thiago, ele tinha. Quando eu conheci ele, ele tinha 18 anos, eu tinha 22. Então já é uma diferença de idade aí que incomoda um pouco no início, né? E a gente vinha de uns términos, assim, sabe? Uma coisa. Só que depois sempre houve amor. Claro Só que que sim. os dois, a gente estava em fases muito diferentes. E quando eu engravidei, a gente se olhou assim, e eu lembro do dia em que eu fui buscar o resultado. No laboratório, o resultado do exame, né? Do exame de sangue. Porque até então era só uma probabilidade, só tinha feito um teste normal de farmácia. E aí eu busquei o teste e a gente se encontrou na rua. E a gente se olhou e eu disse, vamos abrir e tal, deu positivo. A gente se olhou com um amor, com uma alegria que não teve nem... Foi a resposta de tudo. De nada. Foi a resposta de tudo. E deu tudo certo. Deu tudo certo. E nós fomos, eu já falei, eu acho, mas nós fomos morar juntos e tal. E nesse ano, então, eu fiquei cuidando do Pedro, não só cuidando do Pedro, mas fazendo todas as coisas que precisavam ser feitas nesse ano. E eu comecei a pesquisar temas de festa, né? De ali festa. ela também descobriu uma outra área. É, uma outra área. Tá vendo que eu não sabia no que eu queria empreender, mas eu queria empreender de alguma forma. E eu sou muito ligada na parte estética das coisas, no cuidado com as coisas, numa mesa bem elaborada, enfim. E despertou aí em mim uma paixão. Eu posso dizer que foi uma paixão, assim. Eu gostei muito do tempo em que eu trabalhei com isso. Então, depois da festa de 1 aninho do Pedro, eu percebi que talvez tinha um potencial para fazer isso. Eu gostava muito dos formatos de mini festas, mini weddings, pequenas comemorações. E eu acho que eu até fiz uma festinha da Olivia. Fez pra Olivia, exatamente. A Dinda organizou tudo contigo e a gente comemorou, isso, exatamente. Foi bem legal. E eu fiz o meu próprio casamento. Olha, que coisa linda. Eu sempre digo que eu não tive aquele dia de noiva, que a noiva fica no spa. Um dia de princesa. Não, eu não tive. Foi correria a semana inteira, porque eu organizei tudo. Foi bem do seu jeito. Foi bem do meu jeito. Foi no apartamento dos meus sogros, né? Foi pra 30, eu acho que eram 35 pessoas. Gostaria de ter convidado mais, mas era... Questão de espaço. Era uma questão de espaço e também do momento em que a gente tava, né? E eu fui pra Lajeado, eu e o Thiago, às 6 horas da manhã, os 2 noivinhos bem bonitos, né? Fomos buscar flores, doces, salgados, tudo pra festa. E eu passei a manhã inteira organizando tudo. Amanhã e a parte da tarde. Aí depois fiz maquiagem, cabelo e assim, não me atrasei 1 minuto. Tudo certinho. Tudo certinho. Claro, tudo você okay. organizou o seu próprio evento, ele tava perfeito, era só você chegar. E eu não mudaria nada hoje. Claro que eu gostaria de ter tido... tenho muitas amigas que acabaram ficando fora desse momento. Mas quem sabe um dia comemore novamente. Exatamente, porque as festas são sempre bem-vindas, né? Sempre. E a partir daí, então, algumas pessoas gostaram do formato do meu casamento e me contrataram para fazer casamentos também, outras festas. E o fluxo, assim, foi seguindo. Só que, novamente, eu me peguei me perguntando o que... será que isso que é o que eu quero pro meu futuro, sabe? Porque eu trabalhava, digamos, durante a semana, eu tava sempre com a cabeça, eu não descansava, eu tava sempre com a cabeça na parte de criação, o que eu vou fazer, como é que vai acontecer. Como é que eu vou surpreender, porque eu tenho que entregar o meu melhor, eu tenho também que entender o que o cliente quer. Exato. E aí, sábado era o dia normalmente das festas, né? Da organização. E domingo, a retirada de tudo. Você não tinha final de semana? Não tinha. E o Thiago já trabalha toda semana, tem uma rotina corrida, ele tinha que me ajudar a carregar a caixa. E o Pedro, sempre, querido, ele é um amor. Amado. Ele sempre presente, indo junto comigo, pra cá, pra lá. Só que teve uma virose. Tava mal. Tava me sentindo muito mal, assim, péssima. E eu tive que fazer a festa, lógico. Aí caixa e sacola e eu passando mal, sabe?
febre, e eu não tinha ninguém para me substituir, eu não tinha funcionários, eu não tinha como não tinha botar equipe. alguém. Não tinha equipe. E eu me paixão, o que é uma coisa que eu gosto. Porque eu não consigo pensar nas coisas a curto prazo. Eu planejo a longo prazo, assim. Não vou pensar em um trabalho que amanhã não tô mais fazendo. Eu queria alguma coisa que... E aquilo tava já te desgastando de uma maneira que Tava. lá na frente você já não conseguia mais se ver naquele ritmo. Tava. E aí eu vou chegar na parte em que eu, né, mudei totalmente a profissão, no caso. E foi no final de 2018, é que esses anos da pandemia, Sim, elas confundem a bastante linha do a gente. tempo ficou um pouco atrapalhada. Parada, Mas 2018 para 2019, eu fiz o meu último casamento. Foi um casamento em Serafina Correia. E depois também parou, né? Toda essa questão de eventos. Parou tudo. E coincidência Olha também... Olha só, você já tinha tomado uma decisão, mas a vida já teria te parado de qualquer maneira. Parou um ano antes. E aí eu peguei eu usei parte desse valor que eu ganhei nesse evento. E no final de ano eu pensei, eu quero fazer umas coisas para dar de presente para família. Algumas pessoas começaram a gostar. E, tu vende, sabe? Eu mandei fazer com uma ceramista de São Paulo, cerâmicas, assim, potinhos de cerâmica, e fiz a vela com óleo essencial, e já queria uma marca, porque eu não faço... Já chegou chegando, né? Já pedi, Nicole, eu queria uma marca, assim, uma logo, pesquisei o nome, também é um nome em sânscrito também, ele significa usar os bens materiais a benefício do ser humano, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com... eu acho que tem tudo a ver com velas, né? E aí, depois desse evento, então eu passei a fazer isso, as pessoas começaram a procurar e gostar dessa questão do estilo das minhas velas, né? E eu pensei, eu acho que eu posso, de repente, oferecer para os meus fornecedores que eu trabalhava antes, né? Você acabou voltando para o ramo de uma outra forma. De outra forma. Então, eu liguei para uma florista de Lajeado, ela tem uma floricultura super renomada lá, bem legal. E ela disse, olha, me traz, eu deixo aqui consignado, né? E vamos ver como vai ser o giro. E saiu super bem, ela repetiu o pedido. E eu acho que depois de uns 2 meses, um vendedor me encontrou, um representante. Esse representante entrou em contato comigo e disse, olha, vi tuas velas na floricultura, gostei e tal. Eu gostaria de representar Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E aí nós trabalhamos juntos por 1 ano. Só que ele tinha uma visão um pouco diferente de público-alvo, né? Eu tinha uma visão, ele tinha outra, então a gente, no final das contas, decidiu tomar caminhos diferentes, de forma super tranquila, assim. E daí eu não tinha muito o que fazer, agora eu ia ter que bater lá de porta em porta. Então eu comecei a pesquisar, né? Encontrei algumas lojas que eu achava que combinavam muito com o perfil da Arta. Eu sempre tive isso, a identidade de marca muito bem... o meu objetivo muito bem traçado. Já estava bem claro, desde o começo. Para quem e de que forma. Para quem e de que forma, isso. E eu tive a sorte de encontrar no meu caminho mulheres que eu considero mulheres gigantes, né? Já chegou a mulherada. É sempre assim, eu posso dizer, eu trabalho com 90% das minhas clientes são mulheres, e mulheres assim que eu tiro o chapéu, sabe? Mulheres que começaram pequenininho, ninguém começou lá em cima, não. Todo mundo começou abrindo mão de coisas, foi crescendo isso, e elas me acolheram. Sara, vem cá, conta a tua história e a gente vai te ajudar. Seguir juntas, e a gente segue juntas até hoje, né? E eu nunca esqueço uma cliente minha, ela me falou assim, Sara, eu me vejo em ti, né? Eu me vejo em ti, eu vejo a minha trajetória em ti, e tu é uma empreendedora nato. Então assim, só continua, acredita, sabe? E eu sempre falo, assim, às vezes falo com o Thiago que eu acredito assim, que sabe aquele fôlego a mais que a gente pega pra nadar ou pra... Eu acho que é o que faz a diferença lá na frente, sabe? É tu pegar fôlego um pouquinho mais. Eu ia mesmo te pedir, porque o que a gente tem hoje em dia quando a gente pensa em sucesso é não desistir de nada, porque parece que o fracasso está na desistência. E, na verdade, essas desistências foram um fôlego que você tomou para chegar onde você precisava chegar. Então, pensa, se você, vamos contar, você tentou 3 negócios, não é? As pessoas vão olhar e vão dizer, nossa! Né? E qualquer outra pessoa, um pai, às vezes, se preocupa com o filho que
está empreendendo e diz, não, você vai tentar outra muito, coisa e agora sim. você vai mudar de ramo. Vai, sei lá, estudar para ser médico, vai tentar uma engenharia. É difícil acreditar no difícil, empreendedorismo. Michele, quantas pessoas, assim, às vezes eu recebia no meu ateliê pessoas que olhavam, até o pessoal que entrega mercadoria e tal, isso vende, Né? sabe? É uma coisa assim, eu também dei um tiro no escuro. Eu vi ali uma demanda de mercado, percebi que o setor da aromaterapia ia crescer muito, não imaginei que ia crescer tanto por conta da pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer. Mas assim, cresceu e eu acho que eu surfei a onda, Com sabe? certeza, eu acho que a gente se voltou muito para dentro. E quando a gente parou dentro da nossa casa, a gente quis que a nossa casa fosse o mais aconchegante possível. O nosso lugar no mundo, nosso cantinho de paz. E aí, o que você oferece tem tudo a ver com esse sentimento. Só que nesse meio tempo, então, da pandemia, isso já falando na questão da pandemia, eu consegui colocar meu produto em algumas lojas. Só que o que aconteceu? Logo fechou, né? Tipo, teve aí meio ano para trabalhar, praticamente, e depois bem. Lockdown, e depois fechou tudo. Mas nesse tempo, quando tava... Agora foi no ano passado, metade do ano passado, que aí as coisas já estavam acalmando um pouco. Um outro representante chegou até mim através destas lojas. Ele vem de importação, um representante com uma bagagem aí de mais de 20 anos de experiência. E com o público-alvo muito alinhado com o nosso, né? Com o que a gente esperava. E ele me fez uma proposta, olha, quero ser teu representante. Ele é um representante de uma marca super famosa de aromaterapia, mas que não é, de aromas, assim, mas que não é focada em velas. Ele precisava desse produto. Complementava o próprio produto dele. Super, complementava. E assim, estamos juntos. Ele é uma pessoa extremamente aberta, um homem muito compreensivo, que valoriza muito essa questão do empreendedorismo feminino, porque ele lida praticamente só com mulheres. Santa criatura! E ele tem muita paciência. E aí o negócio começou a tomar outras proporções. A gente percebeu também a demanda do mercado para produtos personalizados, né? Nossos clientes são lojas de móveis, e então é do setor moveleiro, e eles têm muitos arquitetos, né? Eles fazem, às vezes, a construtora fez uma casa, o arquiteto já entrega junto todos os móveis, e claro que tem a vela personalizada. Que sim. Quando você fala nós, quem é a sua equipe? É isso que eu já ia chegar nesse ponto. Eu senti também a necessidade de ter alguém para fazer a parte financeira, porque assim, eu sou criativa, eu não sou das finanças. Geralmente o artista, ele é assim. Não adianta. E meu irmão é formado em arquitetura, em administração. E ele topou o desafio. Hoje é ele que faz a parte administrativa. É santa paciência ele também, né? E ele é muito... Ele que me... Às vezes puxa a orelha, às vezes ele segura um pouco, né? Ó, Sara, eu acho que vamos até aqui. Ele que dá o aval, ó. Até aqui a gente pode. E é meu parceiro, a gente se dá super bem, né? É o meu irmão mais novo. Facilita ou dificulta ser tão próximo como um irmão? As pessoas dizem que dificulta, né? Mas na relação que eu tenho com ele, que a gente construiu juntos ao longo da... Não é uma relação de agora, né? Claro. Só facilitou. Que bom. Só facilitou. Não, assim, ó, não tenho uma dificuldade para falar assim, ó, aqui não dá. E porque ele é muito compreensivo também, sabe? Ele valoriza o meu trabalho, eu valorizo o dele, e as coisas funcionam. Como as velas são fabricadas? Aonde você fabrica? De que forma você busca os aromas? Esse estudo que você faz para sair aquele produto que é muito mais do que uma vela. Sim, muito mais. Tem todo um estudo também de tendências, né? Na verdade, as casas de fragrâncias, elas já passam um briefing para nós do ano, o que vai ser tendência. Agora é a questão do bem-estar, né? Então, em janeiro, fevereiro, a gente vai lançar uma linha só de bem-estar, né? E aí eu pesquiso tendência de cores, mas muito com a minha identidade, com aquilo que... Não dá pra seguir tudo à risca, sabe? Esse ano é o azul que tá em alta, então vamos fazer tudo só azul. Não é assim. E aí também a tendência de materiais, tudo vai mudando. Eu já troquei umas 2, tô indo pra terceira troca de materiais de cera, no caso, né? Porque vão surgindo coisas mais modernas, coisas melhores, e a gente vai
se adaptando. E é incrível como essa transformação também da própria vela, que depois vira um creminho, que pode ser passado como um perfuminho, que tem tanta coisa acontecendo e se transformando, que lá pelas tantas vira até um cosmético. Sim, tem há todo um movimento nesse sentido, não é? Sim, todo o movimento. E eu esqueci de falar antes também que, além do meu irmão, eu tenho uma pessoa que trabalha, uma colaboradora que trabalha na parte de produção, então eu fico mais... Você já tem uma equipe? Eu já tenho uma equipe, é uma pequena equipe, né? Espero que ela cresça. Com certeza. Mas ela já funciona. E ela, então, que faz essa parte recebe o material, separa, higieniza, aí tem toda cola os pavios também. Aí depois tem que derreter a máquina que derrete, fui eu e meu pai que criamos. Olha, assim. Que legal! Eu pesquisei bastante, então só tinha para comprar fora do país, custava um horror na época, eu não podia arcar com as despesas. Hoje já tem, porque hoje o mercado deu um boom, né, nesse tempo da pandemia, hoje já tem máquinas aqui para comprar mais tranquilo. E aí ele me disse, não, Sara, assim, eu tinha um amigo um conhecido nosso, amigo que faz essa parte de coisas com inox, sabe? Ele criou a panela. Que legal. É muito legal. O Thiago sempre brinca comigo que essa máquina vai estar lá no mural, no Museu da Arte. Exatamente. Não é engraçado, que legal. Mas... e aí o meu pai tem muitos contatos, assim, na parte de elétrica, essas coisas, ele levou para Farroupilha, um pessoal que faz resistências de chuveiro lá. Fizeram a resistência para esquentar. Tem controle de temperatura, tem tudo que tem uma máquina. Sara, quando a gente olha as tuas redes sociais, quando a gente olha o teu site, quando a gente olha o teu produto, a gente não tem ideia da história que está atrás disso tudo. E é isso que é bonito contar, sabe? Porque não é assim, eu tive uma ideia, foi tudo lindo, maravilhoso, deu certo. Quanta transformação a Sara passou para conseguir chegar nesse ponto aqui, não é? Sim. Como ser humano, mãe, esposa, amiga, voluntária, tanta coisa junto. Como é que você dá conta? Eu acho que é um pouco daquilo de não se pressionar tanto, no sentido assim, tem dias, tem semanas que eu não tô rendendo o que eu poderia render, que alguma coisa ficou para trás e tá tudo certo, né? Eu acho que a gente tem muita cobrança, mesmo nessa questão da maternidade, né? De conciliar as duas coisas. Eu acho que é difícil, é uma dificuldade até hoje para mim, só que eu acho que o dar conta, nem sempre a gente dá, quem olha o Instagram, parece que dá conta. Eu procuro entregar tudo em prazo certo, tudo. Mas acontecem imprevistos. E ainda mais em anos assim. Esse ano foi um ano atípico também de eleições, né? Ano passado foi atípico por conta da pandemia. Então, ano passado eu tive atraso de material por conta da pandemia. Esse ano eu tive atraso de material por conta das eleições. Então, tudo é ir achando um caminho para atingir o objetivo. De acordo com o momento que a gente tá. Tem muita empreendedora que quer alçar o seu voo e eu sempre digo que quando a meta final é o dinheiro, a coisa já começa errada. A meta final é a realização, a satisfação, a felicidade de você estar fazendo algo de bom para o seu coração, para a sua vida, para pensar no futuro e se ver fazendo isso a longo prazo, como você mesmo disse, Também acredito nisso. Que mensagem você poderia deixar para as mulheres que estão nos escutando e que de repente estão ali naquela parte do caminho que é o mais difícil, quando a gente não está conseguindo se encontrar, né? Que a gente se sente perdida, muitas vezes acha que é incapaz ou acha que todo mundo é sucesso menos nós. E tem essa fase. E eu sei que é a mais difícil de transpor. O que é que você diria para elas? Eu queria dizer assim que eu passei por todas essas fases, ainda passo, eu acho que ao longo do caminho vão surgindo dificuldades, né? A gente precisa ter clareza do que a gente quer, de onde a gente quer chegar, né? Isso é uma coisa que eu tenho muito clara para mim. E não desistir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta dificuldade, porque que vão ter dificuldades, né? E se conhecer é o primeiro passo também para, né? Conhecer quem eu sou, onde eu quero chegar, o que eu quero como sociedade, o que eu quero deixar para a sociedade também. Eu tenho um sonho de ter uma empresa relativamente grande em que eu possa empreender muitas mulheres, que possam trabalhar comigo muitas mulheres. Um empreendimento que seja também voltado a ajudar as mulheres. Ajudar as mulheres, isso. Empregar, gerar renda, qualidade de vida. Porque eu sei também das dificuldades que a maioria tem por questões da maternidade. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu trato de forma diferente isso com a minha colaboradora, sabe? Eu preciso... Minha filha tá doente, eu não vou fazer cara feia
porque a filha tá doente, eu não vou... Então, eu quero deixar um legado também, sabe? Exatamente. Eu acho que a nossa missão aqui hoje, todas nós, é deixar o caminho mais fácil para aquelas que estão vindo depois de nós. Isso. As que nos antecederam, elas já facilitaram muito para nós. Nossa, e como facilitaram, né? Muito. Foi tão difícil. Exatamente. Sempre. Se cada um conseguir tirar uma pedrinha do caminho e plantar uma flor, ali na frente vai ser bem melhor. É isso. Eu acho que a minha mensagem é não desistam, sabe? E vão atrás daquilo que vocês querem, sem medo do que as pessoas vão falar. Se eu tivesse olhado para trás e pensado, bom, o que as pessoas vão dizer? Ela tá começando de novo um outro negócio e desistido nesse pensamento, você teria parado. Eu não estaria realizada hoje. E assim, tem muito caminho pela frente, mas eu tô feliz onde eu tô. Isso aí, essa é a frase, sabe? eu tô feliz. Eu tô feliz onde eu tô. Eu acho que é isso. Ai, eu tô feliz com a tua participação, com a tua visita obrigada, e com a nossa Michele. conversa. Muito Obrigada. obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, gente. Até a próxima.